tarde, alunos. Bem-vindos a mais uma aula de fisiologia. Hoje nós vamos falar sobre potencial de ação e, mais especificamente, dos tipos de dos potenciais de ação que nós encontramos em células específicas e como que esse potencial de ação serve como uma sinalização elétrica. E nós vamos também entrar em um assunto que é a comunicação celular específica dos neurônios, que são as sinapses. E aí vocês vão compreender como que os neurônios complementam um tipo de sinal com o outro, que no sinalização elétrica com a sinalização química. E nós vamos começar a compreender então como que funciona a fisiologia neuronal. Mas para isso, nós precisamos compreender mais ou menos como que se organiza o sistema nervoso. O sistema nervoso, ele, como a gente já falou em algumas aulas passadas, ele controla diversos mecanismos de reflexos de controle, né? Então, controla vários parâmetros homeostáticos. E ele pode ser dividido em sistema nervoso central, o qual fazem parte o encéfalo, né, aqui do encéfalo, e a medula espinal. Enquanto que, além do sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinal, nós temos o sistema nervoso periférico, que fazem parte desse sistema nervoso periférico, o sistema nervoso sensorial, que faz parte desse sensorial, fazem parte neurônios sensoriais e os receptores sensoriais que vão detectar o estímulo e vão mandar sinais via aferência para o sistema nervoso central fazer a integração. E nós temos a outra subdivisão do sistema nervoso periférico, que é a parte eferente, onde nós temos os neurônios autonômicos, que faz parte do sistema nervoso autônomo, e os neurônios motores somáticos, que faz parte do sistema nervoso somático. O sistema nervoso somático, ele controla, ou seja, manda eferências para efetores, que são os músculos esqueléticos. Então, neurônios motores somáticos controlam a resposta tecidual do músculo esquelético, no caso, controla a contração muscular e relaxamento muscular. Então, controla toda a movimentação do músculo esquelético. Enquanto que o sistema nervoso autônomo, nós temos os neurônios simpáticos e os neurônios parasimpáticos, que atuam de forma antagônica. Um estimula e o outro inibe. Isso vai depender de cada órgão, tá? Isso a gente vai ver com mais detalhes na aula de sistema nervoso autônomo, que ainda vai ser comigo, mas é no outro módulo, né? Aqui eu só estou dando uma pincelada geral para vocês terem essa ideia mais global de como funciona. Então, o sistema nervoso simpático e parasimpático controlam basicamente os outros órgãos viscerais. Então, controla músculo cardíaco, regula músculo cardíaco, músculo liso, glândulas e células exócrinas. Então, ele faz parte ali daqueles reflexos neuroendócrinos. Algumas células ou glândulas endócrinas e exócrinas, né? E parte do tecido adiposo. E também esses neurônios autônomos comunicam-se com neurônios específicos fazem parte do sistema nervoso entérico, que é um sistema nervoso específico do sistema digestório. Isso aqui a gente também vai ver nas aulas de sistema digestório. Então, nós temos, né? Voltando, recapitulando, nós temos o sistema nervoso periférico, onde nós temos as duas subdivisões da aferência e da eferência. Na aferência, nós temos aqui o sistema nervoso sensorial, onde nós temos receptores sensoriais que detectam o sinal e neurônios sensoriais que mandam a aferência para o sistema nervoso central, que vai fazer a integração. O sistema nervoso central é o encéfalo e a medula espinal, tá?
E aí, a partir do momento que ocorre a integração desses sinais sensoriais, nós temos o sistema nervoso central que comanda os neurônios eferentes. Os neurônios eferentes podem estar na subdivisão autonômica, onde nós temos simpático e parasimpático, que controlam as vísceras, basicamente, as glândulas endócrinas e exócrinas, e os neurônios motores somáticos, que controlam o músculo esquelético, tá? Então, todos esses, independente de qual a subdivisão, as células que fazem o sistema nervoso como um todo são os neurônios. E os neurônios têm uma especificidade na sua comunicação, tá? Eles se comunicam entre si e com outras células utilizando essa mescla de sinais elétricos e sinais químicos, né? Que são as sinapses, né? Eles recebem um sinal, esse sinal é traduzido em um sinal elétrico, onde é percorrido por todo o neurônio. Quando percorre todo o neurônio, esse sinal elétrico é transformado em um sinal químico, ou seja, esse neurônio secreta um neurotransmissor ou ou algum neurohormônio, e este vai atuar na célula vizinha, ou se for um neurohormônio, vai atuar numa outra célula que tiver o receptor daquela molécula sinalizadora. Então, hoje a gente vai compreender como que funciona todo esse mecanismo. Dentro do sistema nervoso, nós temos dois tipos celulares, que são os neurônios e a glia, né, as células da glia. Os neurônios, eles são considerados a unidade funcional do sistema nervoso. O que significa unidade funcional? Sempre que vocês ouvirem falar desse termo, quer dizer que é a menor estrutura que realiza as funções de um sistema. Então, no caso do sistema nervoso, a unidade funcional deles são os neurônios. Eles são células especializadas em transmitir sinais elétricos e químicos de uma célula para outra. Então, são eles responsáveis por aqueles reflexos neuronais e neuroendócrinos que nós vimos. Enquanto que a célula da glia são células de sustentação do tecido neuronal. Bom, os neurônios, gente, eles são diversos, né? Tem uma ampla gama de tipos de neurônios que são diferentes estruturalmente e funcionalmente. Porém, nós temos aqui um neurônio modelo que é utilizado, né, nas aulas de fisiologia e também de histologia para ensinar as pessoas que estão tendo o primeiro contato a ensinar as principais características e principais estruturas de um neurônio. Então, se a gente aprende por esse modelo, é fácil de se aprender os outros tipos de neurônios existentes. Então, vamos lá. Aqui nós temos um neurônio modelo, em que nós temos essa parte aqui que eu estou mostrando, onde nós temos um núcleo, é denominado de corpo celular. No corpo celular é onde ocorre a síntese proteica e síntese de substâncias que são essenciais para a vida, manutenção e também para a atividade do neurônio. Esse corpo celular possui projeções na sua membrana como se fossem espinhos. Vendo aqui esses espinhos? São vários espinhos. A depender do neurônio, pode ter mais dendritos do que o outro, e a estrutura também, né, a forma desses dendritos pode diferenciar de um neurônio para outro. Esses dendritos, eles formam projeções que se comunicam com outras células ou outros neurônios. Então, eles recebem um sinal de entrada aqui, que é transmitido para o corpo celular. Logo, depois do corpo celular, nós temos aqui uma projeção de saída, que é o cone de implantação, que dá início ao axônio, que é como se fosse aqui, esse caminho
no axônio, onde é transmitido o sinal elétrico do corpo celular até a sua parte final aqui da célula. Então, no axônio é transmitido o sinal elétrico e também algumas substâncias que precisam ser secretadas aqui no final podem ser transmitidas do citoplasma, onde ele foi produzido e sintetizado, até a terminação nervosa. Depois do axônio, nós temos aqui a terminação nervosa, né? Onde nós estamos vendo aqui que nesse neurônio específico é ramificado duas terminações nervosas. Essas terminações nervosas vão se comunicar diretamente com algum outro neurônio também, ou alguma outra célula. Vejam bem, aqui, quando a gente tem esse espaço entre o terminal axônico, né, entre a terminação nervosa e uma outra célula, é denominado de sinapse, que é onde ocorre a comunicação celular, neuronal. Nessa sinapse, nós temos o terminal axônico, que faz parte da primeira célula aqui que está se comunicando. Essa célula, nesse sentido, é denominada de neurônio pré-sináptico, porque é antes da comunicação, é ele que está se comunicando. Entre um neurônio e outro, nós temos a fenda sináptica, que é esse espacinho entre a terminação nervosa e o dendrito do próximo neurônio. Então, ocorre comunicação do terminal axônico do primeiro neurônio para o dendrito de outro neurônio. Desculpa, gente. A partir do momento que o dendrito recebeu informação lá pela sinapse, ocorre, então, a transmissão desse sinal por meio do axônio e assim por diante. Então, esse neurônio que recebe informação do neurônio pré-simpático é denominado de neurônio pós-simpático. Então, nós temos um neurônio pré e o outro pós-simpático. Isso a depender do ponto de vista, tá? Então, o corpo celular recebe a informação a partir dos dendritos. Ele transmite esse sinal por meio do axônio e transforma esse sinal elétrico em sinal químico que é secretado aqui pelo terminal axônico, certo? Então, esse aqui é o modelo geral de um neurônio. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma gama de diversos tipos diferentes de neurônios, e eles podem ser classificados quanto à sua estrutura e quanto à sua função, quanto à sua funcionalidade. Quanto à estrutura, essa classificação ela se dá a partir do número de ramificações, né, ou dendritos ou axônios. Então, como funciona? A classificação estrutural, na classificação estrutural, nós temos o neurônio pseudo-unipolar, o bipolar, o anaxônico e o multipolar. O pseudo-unipolar, ele parece que tem apenas um axônio, porém, se a gente for observar bem, ele tem dois axônios que se projetam a partir do final de um corpo celular que fica no meio entre esses dois axônios. Então, é como se fosse um só axônio, porém são dois. Por isso que esse nome é pseudo-unipolar. Agora, o bipolar, ele já é bem claro que possui dois axônios. Então, ele tem duas projeções de axônios, uma em cada extremidade do corpo celular. O anaxônico, ele é aquele neurônio que possui diversas ramificações dendríticas, porém não tem nenhum axônio. Então, a comunicação dele se dá por meio dos dendritos. Já o multipolar, eles possuem diversas ramificações, como, por exemplo, este aqui, que tem milhões de ramificações dendríticas,
e este aqui também, que tem vários dendritos, tá? Então, é considerado também multipolar. Porém, apesar de existir essa classificação estrutural, para nós, da fisiologia, isso não importa muito, né, a estrutura. O que importa mesmo é a classificação funcional, ou seja, qual que é a função daquele neurônio no sistema nervoso, né? Então, nós podemos classificar em 3 classes quanto à sua funcionalidade: os neurônios sensoriais, os interneurônios do sistema nervoso central e os neurônios eferentes. Os neurônios sensoriais são aqueles neurônios que estão na divisão lá do sistema nervoso aferente, onde nós temos a parte sensorial, ou seja, são os neurônios que levam as aferências até o sistema nervoso central. Agora, os interneurônios são aqueles neurônios que estão completamente inseridos no sistema nervoso central. Eles têm essas diversas ramificações porque eles conseguem fazer sinapses e se comunicar com diversas outras células ou diversas outros neurônios, fazendo com que ocorra uma comunicação mais eficaz e mais rápida. Aqui, os neurônios eferentes também são, como o próprio nome diz, são os neurônios responsáveis pelas eferências. Então, são aqueles neurônios somáticos, né, que se comunicam com o músculo esquelético, ou os neurônios autônomos, que são da subdivisão autonômica simpática e parasimpática. Então, vejam bem que temos, né, essas divisões aqui funcionais. Dentro delas, nós temos os estruturais. Então, eles também, os funcionais se diferenciam pela estrutura também. E uma coisa que é interessante mostrar é que os neurônios eferentes são muito parecidos com o neurônio modelo, né, que a gente estudou. Mas se a gente compreende o que é um dendrito, o que é um corpo celular, o que é um axônio e terminação nervosa, neste aqui a gente consegue compreender também o básico dos outros. Bom, gente, aí pensando de uma maneira mais macro, os axônios longos periféricos, tanto aferentes quanto eferentes, né, que se projetam ali para a periferia, eles são agrupados e envolvidos com um tecido conectivo. Esse agrupamento de axônio, ele é denominado de nervo. Então, é como se fosse como se a gente pegasse um monte de fio, sei lá, 5, 6 fios, e encapasse esses fios, né? Então, esses fios seriam nossos axônios e encapado com um tecido conectivo. Então, nós temos o nervo. Nós temos 3 tipos de nervos. Os nervos sensoriais, onde temos apenas fibras aferentes, ou seja, apenas axônios aferentes. Nós temos nervos motores, que possuem apenas axônios eferentes, e os nervos mistos, que possuem axônios tanto aferentes quanto eferentes, ou seja, possuem sinais de entrada e saída. Então, aqui, ó, é uma estrutura de um nervo, né, onde nós temos cada canudinho desse aqui, ó, que corresponde a um axônio de um neurônio. E aqui nós temos a capinha que envolve os neurônios agrupados, tá? Enquanto o agrupamento de axônios são denominados de axônios da periferia, são denominados de nervos, agrupamento de corpos celulares do sistema nervoso periférico é denominado de gânglio. Então, gânglios são agrupamentos de corpos celulares do sistema nervoso periférico e nervos
são agrupamentos de axônios projetados da periferia do sistema nervoso periférico. Agora, existem agrupamentos de corpo celular que estão localizados no sistema nervoso central, e estes agrupamentos são denominados de núcleo. Então, vocês, ao longo do estudo de vocês, vão ouvir falar muito de diversos tipos de núcleos funcionais que estão responsáveis por regular diversas atividades corporais, e também vão ouvir falar muito de nervos e gânglios, tá? Mas aí já saibam o que é isso, gânglios, nervos e núcleo. Bom, gente, os neurônios, então, eles conduzem sinais elétricos e transformam esses sinais elétricos em químicos e os transferem para outras células, fazendo assim a comunicação neuronal. Então, a gente tem aqui, né, um corpo celular em que nós temos um núcleo e um retículo endoplasmático rugoso contendo vários ribossomos. Eles são importantes para sintetizar os peptídeos aqui, que vão servir como molécula sinalizadora para promover a sinalização química. Então, uma vez que foi sintetizado, essas proteínas ou esses peptídeos são empacotados aqui no aparelho de Golgi, ou no complexo de Golgi, e essas vesículas com essas moléculas sinalizadoras são levadas pelo axônio aqui por meio de um transporte axonal até o terminal nervoso aqui, do axônio, terminal axonal. Aqui, essas vesículas vão ficar armazenadas até o momento em que tiver uma sinalização para a secreção. Tá? Aguarde essa informação. Bom, esse movimento de moléculas do corpo celular até a terminação nervosa é denominada de transporte axonal anterógrado, que leva de um para outro, tá? Agora, podemos também ter a comunicação, o transporte reverso, que leva do terminal até o corpo celular. Isso é denominado de transporte retrógrado. Isso acontece, por exemplo, quando a célula quer reciclar vesículas antigas ou vesículas velhas ou organelas que podem estar aqui, que estão velhas, tá? Promovendo, então, aqui uma reciclagem desses componentes. Então, a gente tem, quando ocorre aqui um sinal elétrico que se inicia pelos dendritos, esse sinal elétrico é percorrido pelo neurônio e faz com que ocorra a exocitose dessas vesículas, liberando, então, a molécula química ou a molécula sinalizadora, que vai se comunicar com a célula vizinha aqui, certo? Além, então, dos neurônios, que são, né, a unidade funcional do sistema nervoso, nós temos outro tipo de célula, que são as células da glia, e elas dão suporte físico, né, sustentando os neurônios, como também um suporte bioquímico, onde fornecem substâncias, moléculas importantes para a nutrição e também para a modulação neuronal. Bom, existem 4 tipos de células gliais no sistema nervoso central e 2 tipos de células gliais no sistema nervoso periférico. No central, nós temos os oligodendrócitos, os astrócitos, as células da microglia e células ependimárias, enquanto que no sistema nervoso periférico nós temos as células de Schwann e células satélites. Então, vamos olhar aqui, ó. Aqui tem um esquema mostrando pra gente, né, as células, os tipos de células existentes na glia. Então, no sistema nervoso periférico, nós temos as células satélites e células de Schwann. As células de satélite, elas são importantes, pois sustentam os corpos celulares dos neurônios da periferia, enquanto que as células de Schwann,
elas formam o que nós denominamos de bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? A célula de Schwann, ela se enrola totalmente no axônio do neurônio, fazendo uma proteção e formando uma barreira isolante. E essa barreira isolante, ela é importante no processo de transmissão do sinal, fazendo com que essa transmissão fique mais rápida, porque ela isola, né, eletricamente ali a membrana. Além disso, as células de Schwann também podem secretar fatores neurotróficos, ou seja, fatores importantes também para a nutrição dessas células. No sistema nervoso central, nós temos os oligodendrócitos, que são semelhantes às células de Schwann, que são da periferia. Elas também formam bainha de mielina. A diferença é que um oligodendrócito, ele consegue envolver vários axônios de vários neurônios, enquanto que a célula de Schwann envolve apenas um axônio. Bom, além dos oligodendrócitos, no sistema nervoso central nós temos a microglia, e elas são importantes células imunitárias que são residentes permanentes do sistema nervoso e agem como uma célula fagocitária, ou seja, elas fagocitam corpos estranhos que são potencialmente prejudiciais. Então, algum invasor ou algum outro tipo de substância estranha. Os astrócitos, eles são células importantes por fornecer, na verdade, manter a limpeza ao redor dos neurônios, além de fornecer substratos importantes, né? Então, eles fornecem substratos importantes para a produção de ATP no neurônio, então são importantíssimos para a manutenção energética dos neurônios. Todos os neurônios têm um consumo energético muito grande, então eles precisam ter sempre esse aporte de substratos para a produção de ATP, e quem fornece esses substratos são os astrócitos. Os astrócitos também ajudam a formar a barreira hematocefálica. Então, o encéfalo, ele é protegido por uma barreira de capilares sanguíneos, em que são capilares extremamente seletivos, em que eles permitem a passagem de poucas substâncias, e isso faz com que proteja os neurônios contra substâncias potencialmente prejudiciais, tá? Então, eles também ajudam a formar a barreira hematocefálica. Secretam fatores neurotróficos, né, que são importantes para o crescimento e manutenção dos neurônios. Eles captam potássio, água e neurotransmissores que são deixados pelos neurônios, fazendo com que mantenha sempre o meio extracelular com a mesma concentração de substâncias, de substratos, de solutos, né? E também nós temos aqui as células ependimárias. Essas células ependimárias, elas formam uma barreira de tecido epitelial em que cria essa camada que é seletivamente permanente e que separa os compartimentos líquidos do sistema nervoso central. Além disso, as células ependimárias, elas são fonte de células tronco neurais, ou seja, são células que são imaturas e que, se tiver uma sinalização ou um estímulo certo, elas podem se diferenciar ou em neurônio ou em outro tipo de célula glial. Então, por exemplo, quando morre algum neurônio ou quando algum neurônio é lesionado, essas células-tronco podem ser recrutadas para se diferenciarem em um novo neurônio, tá? E assim impedir que ocorra algum prejuízo na função.
Então, olha só, essa aqui é a imagem mostrando os tipos de células gliais, né? Então, nós temos aqui a ependimárias, né, que formam essa barreira do epitelial aqui, que separa o compartimento líquido dos outros restantes aqui das células neuronais. Nós temos a microglia, né, que é uma célula fagocitária, que fica aqui fagocitando os possíveis invasores que podem adentrar. Nós temos interneurônios, né, que são essas células que estão residentes no sistema nervoso central. Aqui nós temos um astrócito, olha, fazendo parte aqui junto com um capilar, que é a nossa barreira hematocefálica. Temos também, aqui o oligodendrócito, estão vendo que ele, ó, as projeções dele envolve os axônios, né? Tem um aqui, tem outro aqui, formando a barreira de mielina. Bom, essa imagem é para mostrar para vocês como que ocorre a formação da barreira de mielina. Aqui nesse caso é a nossa célula de Schwann. Lembrando que a célula de Schwann, ela forma a barreira de mielina dos neurônios da periferia. Então aqui, olha, nós temos a célula de Schwann com seu núcleo e ela começa a envolver o neurônio e ela vai dando voltas em si mesma para formar várias camadas de membrana, protegendo aqui o axônio. Tá vendo? São várias camadas. Entre essas camadas existem junções comunicantes que permitem a comunicação entre essas camadas a fim de promover a nutrição e a manutenção dessa célula. Então, cada célula de Schwann, ela cobre cerca de 1 a 1,5 micrômetros, né? Micrômetros não, milímetro de axônio. E o axônio é todo coberto, certo? De células de Schwann. Entre uma célula e outra, nós temos pedaços de axônio que estão desprotegidos em contato direto com o líquido extracelular. Esses pedaços aqui, que não tem a barreira de mielina, é denominado de nó de Ranvier, que é essa porção não mielinizada da membrana entre duas células de Schwann e são importantes também para a transmissão sináptica. A gente vai ver isso mais para frente. Bom, então a célula de Schwann, ela faz, né, essa barreira de mielina aqui, e a célula satélite, que é outra célula da glia, que se encontra na periferia, ela envolve o corpo celular dos neurônios periféricos nos gânglios. Bom, então aqui, questões. Qual é a função principal da mielina, microglia e células ependimárias? Cite os dois tipos celulares que formam a mielina. Como elas diferem-se entre si? Então, quero que vocês voltem. Se por um acaso ficou na dúvida, procura nos livros para ver qual é a diferença. Vão estudar nos livros também, tá? Não fiquem apenas presos na minha aula, porque muitas vezes eu acabo deixando escapar alguns detalhes que talvez seja legal vocês saberem, tá? Até para não ficar uma aula muito extensa, eu não me atento tanto a muitos detalhes, tá? Aí seria bom vocês lerem no livro também para ver isso. Pessoal, já foi mais do que repetida várias e várias vezes que a comunicação neuronal é a complementação de dois tipos de sinais, tá? Então, ocorre utilização de sinais químicos,
que a gente estudou na aula passada, ou seja, uma célula secreta uma molécula sinalizadora e essa molécula sinalizadora vai atuar na célula-alvo a partir de um receptor, certo? Porém, os sinais elétricos, eles são encarados como uma mudança no potencial de membrana. Aí aqui a gente tem que retomar alguns conceitos da aula de potencial de membrana. Então vamos retomar. Existe uma distribuição desigual de íons entre os compartimentos intracelular e extracelular, onde nós temos íons cálcio, sódio e cloreto mais concentrados no meio extracelular do que no meio intracelular e íons potássio mais concentrado no meio intracelular do que no meio extracelular. Isso faz com que nós tenhamos um ambiente intracelular mais negativo em relação ao ambiente extracelular. E quando a célula está em repouso, essa diferença de voltagem, essa diferença de potencial entre esses dois compartimentos é denominado de potencial de membrana em repouso. Ocorre que quando tem alguma alteração desse potencial, ou seja, desse desequilíbrio elétrico, essa alteração desse desequilíbrio pode ser encarado como um sinal elétrico. E como que ocorre essa alteração no potencial de membrana? É por alteração na concentração de cargas positivas ou negativas dentro ou fora da célula, que é desencadeado por alteração na permeabilidade iônica da membrana. Ou seja, se a célula altera a sua permeabilidade. Por exemplo, nós temos que em repouso a célula é pouco permeável ao sódio. Porém, em algumas situações pode ocorrer abertura temporária de canais de sódio, fazendo com que o sódio entre na célula, porque existe um gradiente eletroquímico a favor da sua entrada. A partir do momento que o sódio começa a entrar na célula, a gente já tem uma alteração no potencial de membrana, porque está entrando uma carga líquida positiva para dentro da célula. Então, uma célula que tinha um potencial de membrana de menos 70, começa a ficar um pouco mais próxima do zero por causa desse ganho de cargas positivas, tá? Então, isso é um exemplo de um sinal elétrico sendo criado, tá? Que é a partir do movimento de íons, que se dá através da alteração da permeabilidade, tá? Então, quando a membrana começa a se tornar menos positiva, ela é despolarizada. E quando ela pode se tornar mais negativa do que o seu potencial de repouso, ela é hiperpolarizada. A célula pode ser hiperpolarizada se em algum momento a célula tornar-se permeável ao potássio, fazendo com que o potássio saia da célula e assim a célula perca carga positiva para o meio extracelular, ou pode ocorrer aumento da permeabilidade ao cloreto, que pode entrar na célula a favor do seu gradiente eletroquímico, fazendo com seu gradiente de concentração, fazendo com que a célula ganhe cargas negativas e assim ela tenha um potencial mais negativo do que o normal, tá? Parece complicado, eu acredito que talvez vocês estejam achando um pouco confuso, mas eu espero que até o final dessa aula torne-se um pouco mais claro, tá? Bom, então o potencial de membrana, se dá pelo
pela concentração do meio intra e extracelular e pode ser alterada por alteração da permeabilidade iônica da membrana. No nosso neurônio, agora vamos pensar, o potencial de membrana, gente, ele é diferente, ele tem uma voltagem diferente em cada célula. No neurônio, ele está em repouso quando ele está a uma diferença de menos 70 mV do meio extracelular, né? Então, potencial de repouso de menos 70 mV. Para modificar esse potencial, é preciso modular a permeabilidade iônica daquele neurônio. Como que isso ocorre? Por abertura ou fechamento de canais. Isso aqui é uma rápida maneira de promover o aumento da permeabilidade iônica, ou pode ser de uma forma lenta, inserindo ou retirando canais da membrana. Tá? Então, se você abre canais, você vai aumentar a permeabilidade. Se você fecha, vai reduzir a permeabilidade. Então, para desencadear um potencial de ação, que é essa alteração do potencial de repouso, ocorre abertura ou fechamento de canais. E aí a gente tem um desencadeamento de um potencial de ação. Então, para que ocorra essa alteração elétrica, né, do potencial de membrana, é preciso alterar a permeabilidade iônica, e essa permeabilidade alterada a partir dos canais. Aí vamos relembrar novamente outra aula, que é aquela aula de transporte de membrana, mais especificamente os canais. Lembram que existem tipos de canais diferentes? Nós temos o canal de vazamento, que é aquele canal que sempre permanece, na maior parte do tempo permanece aberta e permite a passagem de íons a favor do seu gradiente eletroquímico, favorecendo que esses íons encontrem o seu potencial de equilíbrio. Relembrando que o potencial de equilíbrio é aquele potencial de membrana em que existe uma força do gradiente elétrico que se contrapõe à força do gradiente de concentração. E aí pode ter entrada e saída daquele íon específico. E nós temos os canais fechados, em que eles permanecem a maior parte do tempo fechado e a sua abertura e fechamento são controladas. A partir desse controle, nós temos tipos de canais diferentes, tá? Lembrando que os principais canais dos nossos neurônios são canais específicos de sódio, potássio, cálcio e cloreto. Então, o canal recebe o nome do íon que ele permite a passagem, ou do íon em que ele é seletivo, tá? Então, íons de sódio é seletivo para sódio, canais de sódio é seletivo para sódio, canais de potássio seletivo para potássio e assim por diante. Bom, então voltando aqui nos tipos de controle dos canais iônicos, nós temos canais que são controlados por voltagem, ou seja, eles abrem e fecham quando a membrana atinge determinada voltagem. Nós temos os controlados por ligantes, ou seja, quando uma molécula sinalizadora se liga nesse canal, ele se abre ou se fecha, permitindo ou impedindo a passagem daquele íon. Esse ligante pode se ligar tanto na porção extracelular, como, por exemplo, alguns neurotransmissores ou hormônios que podem atuar dessa forma, ou ligantes que atuam na porção intracelular, como, por exemplo, os segundos mensageiros que a gente viu na outra aula de comunicação celular. Existem também canais controlados mecanicamente. Esses canais, eles estão presentes principalmente em neurônios sensoriais, em que o estímulo para a abertura desses canais que são mecânicos é uma força física, seja ela pressão ou estiramento, por exemplo. Então, quando esses canais são abertos, eles permitem a passagem do íon a favor do seu gradiente eletroquímico. Então, aqui a gente tem alguns conceitos que vocês podem se deparar também ao estudar esse assunto, que é condutância, ou seja, quando
A condutância, na verdade, é a facilidade que o íon passa pelo seu canal, né? Então, a passagem do íon por aquele canal, saída e entrada. A ativação é quando ocorre a abertura do canal, e inativação, fechamento do canal, mesmo que persista um estímulo de abertura. É como se fosse um fechamento de canal programado. Não tem aquelas, por exemplo, aquelas torneiras em que a gente aperta, ela abre e ela fecha sozinha com o dispositivo que tem. É basicamente isso que acontece em alguns canais que tem esse mecanismo de inativação. Eles se ativam, tem um estímulo para sua abertura, porém, mesmo que tenha um estímulo para sua abertura, em um determinado momento ele vai se fechar, porque tem esse fechamento, entre aspas, programado, como se fosse um dispositivo de uma torneira automática. Nós sabemos, então, até o momento que neurônios são células especializadas em conduzir sinais elétricos e transformá-los em sinais químicos para promover a comunicação celular. Dentro dos sinais elétricos, nós temos dois tipos, na verdade, que são o potencial graduado e o potencial de ação. O potencial graduado, eles são sinais elétricos de força variada, ou seja, pode ser um sinal fraco ou um sinal forte, percorre pequenas distâncias e ao longo da distância percorrida dentro da célula, ele vai perdendo a sua intensidade. Então, vai perdendo força conforme vai percorrendo a célula. Agora, se esse potencial graduado for forte o suficiente até chegar à região integradora do neurônio, que é aquela região que une o corpo celular com o axônio, então, se esse potencial graduado for forte o suficiente e chegar nessa região, é provocado, então, o disparo de um potencial de ação, que é um outro tipo de sinal elétrico. Esse potencial graduado, ele ocorre nos dendritos e nos corpos celulares, enquanto que o potencial de ação ocorre nos axônios. O potencial de ação, então, ele é uma onda de despolarização que percorre todo o axônio, então ele percorre grandes distâncias e sem perder força. Ele não perde força, tá? Ele percorre e do jeito que ele iniciou, ele vai até o fim. Então, gente, o potencial graduado, ele reflete a intensidade do estímulo. Quanto maior o estímulo, maior vai ser a onda de despolarização. E como onda de despolarização, eu quero dizer fluxo corrente local, tá? Ou seja, entrada de íons positivos dentro do corpo celular. Bom, esse estímulo em neurônios do sistema nervoso central e neurônios eferentes, esse estímulo é um estímulo químico, uma molécula química, uma molécula sinalizadora em que se liga um receptor do tipo canal, lembram lá dos canais controlados por ligantes? Então, esse ligante se liga no canal e promove a abertura desse canal, aumentando a permeabilidade da membrana celular ao íon. Quando a gente fala de potencial graduado, que vai gerar uma onda de despolarização, normalmente a gente fala de canais de sódio. Então, esse estímulo químico, ele promove a abertura de canais de sódio e o sódio vai para dentro da célula, a favor do seu gradiente eletroquímico. Então, quanto maior o estímulo, ou quanto maior o número de ligantes, maior vai ser o número de canais de sódio aberto e maior vai ser a onda de despolarização. Então, quanto maior a passar a corrente iônica, maior vai ser a onda de despolarização, tá? Além do estímulo químico, os neurônios
Existem outros estímulos, como nos neurônios sensoriais, em que os canais são abertos a partir de algum estímulo físico. Bom, a gente viu, né, no slide anterior, que o potencial graduado, ele pode ser forte ou fraco, dependendo do tipo de estímulo, a quantidade de estímulo que tem. Quanto maior o estímulo, maior vai ser esse potencial graduado. Porém, ele vai perdendo intensidade conforme ele vai se dissipando ao longo do corpo celular. Então, como a gente está vendo aqui na imagem, essas setas, no início, próximo aqui do início da onda de despolarização, tem um estímulo intenso, ele vai se perdendo ao longo do tempo. Por que que ocorre essa perda de força? A gente tem dois motivos. Primeiramente, pode ocorrer um vazamento de corrente, pois nós temos alguns canais de vazamento nessa membrana que faz com que algumas cargas positivas possam vazar para fora da célula, diminuindo então a intensidade dessa onda de despolarização. E também existe uma certa resistência do próprio citoplasma que impede, de certa forma, que essa onda se dissipe. Bom, se essa onda de despolarização aqui do potencial graduado atinge a zona de disparo, que a gente vai ver mais pra frente o que é, então tem o disparo de potencial de ação, do potencial de ação. Então, essa onda de despolarização é um fluxo corrente local. No nosso neurônio, a gente tem fluxo de sódio entrando para dentro da célula, fazendo com que ocorra alteração da voltagem de membrana, tornando ela menos negativa. Quanto maior o número de canais abertos permitindo a entrada de sódio, maior vai ser a entrada dessas cargas positivas, aumentando a força do potencial graduado e, consequentemente, a distância percorrida por esse potencial. Então, como eu já falei para vocês, o que promove a perda da força de potencial é o vazamento de cargas positivas por canais abertos, que são esses canais de vazamento, e a resistência citoplasmática. Então, gente, vamos olhar de novo, mais de perto, esse potencial graduado. Então, aqui ó, nós temos um neurônio pré-sináptico que libera uma molécula sinalizadora aqui. Nós temos um estímulo químico. Essa molécula sinalizadora se liga a canais, aqui promovendo a abertura de canais de sódio. Então, olha só, nós temos, antes do estímulo, nós temos um neurônio com a voltagem a menos 70 milivolts, que é o potencial de repouso dessa célula. A partir do momento que eu tenho o estímulo e ocorre a abertura dos canais de sódio, ocorre entrada de carga positiva e essa voltagem vai se tornando menos negativa, ó, de menos 70 vai chegando até menos 40. Aqui no início da célula, próximo ao estímulo. Conforme essa onda de despolarização vai percorrendo o corpo celular, olha só, vai perdendo a amplitude, ou seja, vai perdendo a força. Antes ela tinha uma onda grande, a menos porque teve uma despolarização alta, e agora a despolarização está baixa, tá vendo? Diminuiu a sua intensidade. A zona de disparo é essa zona aqui, que nos neurônios eferentes e nos interneurônios ocorre no cone do axônio, que é na parte final do corpo celular, entre o corpo celular e o axônio, né? E nos neurônios sensoriais, essa região de disparo, ela fica próximo aos próprios receptores que recebem um estímulo. Bom, então, quando o potencial graduado chega nessa zona de disparo, se esse potencial graduado estiver na voltagem limiar, ele dispara o potencial de ação. Se não estiver, se não alcançar o limiar,
ele não dispara. Como assim? Existe um limiar em que ocorre o disparo do potencial de ação, ou seja, uma certa voltagem que provoca esse disparo. Então, nessa região, nessa zona de disparo, nós temos uma grande quantidade de canais de sódio que são controlados por voltagem e eles se abrem numa voltagem específica. Se o potencial graduado chega nessa zona de disparo, nessa voltagem em que esses canais de sódio se abrem, então grandes quantidades de canais de sódio se abrirão, o sódio vai entrar em grande quantidade, acarretando então no disparo do potencial de ação. No neurônio, esse limiar é considerado a menos 55 mV. Então, se o potencial graduado é forte o suficiente, fazendo com que esse potencial de membrana chegue até a zona de disparo a menos 55 mV, ocorre o disparo do potencial de ação. Se esse potencial é fraco e vai se dissipando até o momento em que não consegue atingir o potencial limiar, como é aqui, ó, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, aqui na zona de disparo chegou a quase menos 55, mas não chegou a menos 55. Então, esse potencial graduado é perdido, é dissipado e não ocorre o disparo do potencial de ação, certo? Então, naquele exemplo, nós temos, né, um potencial graduado fraco e aqui nós temos um potencial graduado forte o suficiente para disparar o potencial de ação. Vejam só, ocorreu um estímulo e no início do estímulo o potencial graduado foi acima do menos 40, devido à entrada de cargas de sódio, né, cargas positivas. Conforme essa onda de despolarização foi sendo percorrida pelo corpo celular, ela foi perdendo intensidade, porém não perdeu intensidade suficiente aqui, fazendo com que ela chegasse no seu limiar, disparando então o potencial de ação. Então, potenciais graduados que geram essa onda despolarizante, provocando o potencial de ação, são denominados de potencial graduado excitatório. Existem potenciais graduados que, ao invés de provocar uma onda despolarizante, provocam uma onda hiperpolarizante, ou seja, ao invés de despolarizar a célula, tornando ela menos negativa, eles fazem o contrário, torna o potencial de membrana mais negativo. Então, hiperpolariza e aí dificulta ainda mais dessa célula de chegar aqui na zona de disparo no seu limiar. Então, potencial graduado que provoca uma onda hiperpolarizante é um potencial graduado inibitório. Agora, potencial graduado que provoca uma onda despolarizante é um excitatório, porque ele vai culminar no potencial de ação. Bom, aqui eu já falei, né, se o potencial graduado causa uma hiperpolarização, ele é considerado potencial inibitório. É considerado potencial graduado inibitório. Então, assim que o potencial de ação é disparado, ele ocorre em sua intensidade máxima. Por isso é denominado de fenômenos tudo ou nada. Ou seja, a partir do momento que é disparado o potencial de ação, não tem como impedir que ele seja disparado. É como se fosse pegar o fósforo e riscar, né? Não tem como voltar à sua forma inicial antes do disparo, antes de acender o fósforo, né? Então é a mesma coisa no potencial de ação. Uma vez que ele é disparado, a gente não consegue interromper esse disparo. Então, meu povo, então o potencial graduado chegou na zona de disparo, atingindo o limiar, ocorre o disparo do potencial de ação, que vai ser percorrido por todo o axônio. Se a gente for colocar as mudanças, as alterações no potencial de membrana que ocorrem durante o disparo do potencial de ação num gráfico, a gente tem essa imagem aqui, que está nesse slide. Então, vamos compreender passo a passo
como que ocorrem essas alterações aqui do potencial de membrana. Aqui na fase 1, nós temos a fase de repouso. Então, o neurônio ainda está em repouso, então ela está no potencial de membrana a menos 70 mV. Quando o potencial graduado chega, o axônio vai sendo despolarizado até chegar ao seu limiar de menos 55, né, que é na zona de disparo. Nessa zona de disparo, nós temos canais de sódio e voltagem independentes, que quando atinge o limiar de menos 55, eles se abrem rapidamente. Eles são canais rápidos e que se abrem muito rapidamente, permitindo o aumento da permeabilidade ao sódio. Lembrando que o gradiente de concentração e o elétrico do sódio é a favor da sua entrada, porque a gente tem maior concentração fora da célula do que dentro, e dentro da célula é mais negativo do que fora. Então, a gente tem um gradiente eletroquímico para entrada do sódio. Então, se tem abertura dos canais de sódio, ocorre entrada de sódio. Essa entrada de sódio é denominada de influxo. Então, toda corrente de íon que entra dentro da célula é denominada de influxo. Então, voltando, atingiu o limiar, ocorre a abertura desses canais de sódio, que provoca a entrada desses íons para dentro do neurônio. A entrada de íons sódio faz com que ocorra uma despolarização. Olha só, tá vendo aqui que ocorre aumento da amplitude do potencial de ação? O que isso significa? Que conforme vai entrando carga positiva, que é o sódio, vai diminuindo a diferença do potencial de membrana. E ele vai se tornando cada vez mais positivo. Quando o potencial de membrana, aqui na fase 4, atinge o zero e vai tornando mais positivo, a gente não tem mais um gradiente elétrico para a entrada de sódio, porque aqui já está positivo, né, dentro da célula. Porém, ainda existe um gradiente de concentração a favor da sua entrada e o sódio continua entrando. Tá? Então, aqui nós temos essa onda de despolarização. Nessa fase 5 é quando ocorre fechamento dos canais de sódio e o sódio para de entrar. Porém, gente, aqui ainda nessa fase em que a célula atinge o limiar, ocorre também, concomitante à abertura dos canais de sódio, abertura de canais de potássio. Porém, eles são canais lentos e eles demoram a se abrir totalmente. Eles vão abrir totalmente quando os portões do sódio, né, quando os canais do sódio se fecham. Então, aqui na fase 5, a gente tem fechamento dos canais de sódio e abertura completa dos canais de potássio. Só que aqui, gente, o potássio, ele é diferente do sódio nas suas concentrações. Por quê? A gente tem maior concentração de potássio dentro da célula do que fora. Então, quando abre-se canal de potássio, além de a célula estar mais positivo, então a gente tem um gradiente elétrico a favor da saída do potássio, nós também temos o gradiente de concentração do potássio a favor da sua saída. Então, a partir do momento que os canais de potássio estão abertos, a gente tem saída de potássio. Potássio tem carga positiva, então, quando sai carga positiva, a célula vai perdendo carga positiva, fazendo com que ela fique com seu potencial de membrana cada vez mais negativo. Então, essa fase em que ocorre entrada de sódio e o potencial de membrana vai se tornando positivo é denominada de despolarização. A fase em que ocorre saída
de potássio e a célula vai retornando ao seu potencial de membrana mais negativo, é denominado de repolarização. Essa célula vai ser repolarizada e vai continuar saindo potássio até que o potencial de membrana atinja o potencial de equilíbrio do potássio, que é a menos 90. Então, essa fase aqui, ó, 7, que é do menos 70 até o menos 90, é denominada de hiperpolarização. Por quê, gente? Porque a hiperpolarização é quando a célula fica mais negativa do que o seu potencial de repouso. Quando chega ao potencial de equilíbrio do potássio, fecham-se então totalmente os canais de potássio, o potássio para de vazar da célula, e aqui então existe uma retenção de potássio, além de um leve vazamento de sódio para dentro da célula, fazendo com que ela retorne novamente ao seu ponto do potencial de repouso. E daqui ela só vai voltar a disparar um potencial de ação como esse, se houver o sinal, né, do disparo aqui da zona que ocorre do potencial graduado chegar até o limiar na zona de disparo, certo? Vou repetir mais uma vez, porque é difícil mesmo, tá? Então, nós temos aqui o neurônio em repouso, foi atingido o limiar lá na zona de disparo, ocorreu então abertura de canais de sódio voltagem dependentes. Os canais então abertos provocam a entrada de sódio para dentro da célula a favor do seu gradiente eletroquímico. Sódio para dentro da célula é carga positiva, então provoca despolarização do potencial de membrana. Quando o potencial de membrana chega no seu pico, que aqui nesse caso é mais 30, canais de sódio são fechados e os canais de potássio estão agora abertos, favorecendo o efluxo de potássio, ou seja, a saída do potássio a favor do seu gradiente de concentração. Esses canais de potássio vão permanecer abertos, fazendo com que o potencial de membrana atinja o potencial de equilíbrio do potássio. Lembrando o que é potencial de equilíbrio, né? Que é quando o gradiente de concentração se contrapõe ao gradiente elétrico. Então, tem entrada e saída do íon. Então, aqui a gente tem, nessa fase aqui, uma hiperpolarização. Porém, depois que a célula é hiperpolarizada, os canais de potássio se fecham, impedindo que ocorra passagem de potássio e alguns íons de sódio escapam da célula, fazendo com que ela retorne ao seu potencial de repouso. Então, potencial de repouso, despolarização, acompanhem comigo aqui, ó, com a luzinha. Despolarização, entrada de sódio, repolarização, saída de potássio, hiperpolarização é quando o potássio continua saindo e faz com que o potencial de membrana fique mais negativo do que o seu potencial de repouso, e depois retorno até o repouso do potencial de membrana. Bom, então o disparo do potencial de ação, né, a fase de despolarização, se dá por meio da abertura de canais de voltagem dependente de sódio, né? Bom, mas como que esses canais, eles se fecham durante a despolarização ainda, se esse é o estímulo para sua abertura? A resposta está no fato de que esses canais possuem dois portões. Um portão de ativação e um portão de inativação, como está aqui nessa imagem. Então, um portão de ativação e um portão de inativação. Bom, vamos entender esses dois portões. Aqui nós temos uma imagem, né, de um axônio. Aqui a membrana do axônio, aqui dentro do axônio, aqui fora, no líquido extracelular. Ao lado, nós temos o gráfico demonstrando as fases do potencial de ação.
Bom, lembrando que no líquido, aqui, gente, a célula está em repouso ainda, tá? Lembrando que o líquido intracelular é mais negativo do que o líquido extracelular. Então, isso está demonstrado pelos sinaizinhos de menos e de mais. Quando ocorre chegada do potencial graduado, que faz com que essa membrana chegue até o limiar, ou seja, fique mais positivo do que fora e atinja menos 55, aqui está com o sinalzinho de mais, porque quer dizer que está havendo entrada de íons positivos, tá? Então, quando atinge o limiar, a gente tem abertura do canal de ativação. Então, na fase de repouso, nós temos o canal de ativação fechado, que impede a entrada de sódio, e o portão de inativação aberto. Porém, o portão de ativação fechado impede a entrada de sódio. Quando a gente tem o potencial de membranas que chega até o limiar, ocorre a abertura desse portão de ativação, favorecendo, então, promovendo a entrada do sódio para dentro da célula, desencadeando, então, o potencial, a despolarização, olha só, subindo. Então, aqui vai se tornando positivo. Depois, quando o potencial de membrana atinge o limiar, ele não ativa somente o portão de ativação, mas ele também ativa o portão de inativação. Porém, o portão de ativação, ele é rápido. Assim que atinge o limiar, ele já se abre. Porém, já o nosso portão de inativação, ele é mais lento. Ele demora um pouco mais para se fechar. Por isso que ele vai se fechar apenas quando nós chegamos no pico do potencial de ação. Porque aí é quando o portão de inativação se fecha e impede a entrada de sódio, certo? Então, aqui nós temos a fase de repolarização, que tem o fechamento, né, aqui, a inativação dos canais de sódio e abertura dos canais de potássio, a gente tem a repolarização. E conforme a célula vai sendo repolarizada, os portões vão voltando à sua origem, ou seja, o portão de ativação vai se fechar e o portão de inativação se abre, prontos novamente para um novo disparo do potencial de ação, certo? Gente, a onda de despolarização, a fase de despolarização, ela age como se fosse um mecanismo de feedback positivo, em que existe um ciclo de retroalimentação positiva, em que a entrada de sódio provoca uma nova mais despolarização, né? Vamos entender isso. A gente tem aqui, né? A gente já sabe que a despolarização desencadeia a abertura de portões de ativação dos canais de sódio e eles se abrem rapidamente. Então, o sódio entra na célula, causando despolarização. Essa despolarização vai abrir novos portões, novos canais de sódio voltagem dependentes que estão ao lado, né, dessa despolarização. E isso vai se transformar num looping, né, que precisa de um sinal externo para parar de ocorrer. Esse sinal externo, né, que interrompe esse ciclo, seria a inativação dos canais a partir do portão de inativação. Então, eles se fecham e impede que o sódio entre na célula. Além disso, a despolarização desencadeia também a abertura de canais lentos de potássio, mas eles demoram muito mais tempo para se abrir, então eles se abrem apenas na fase de repolarização, né? Então, o potássio sai e provoca a repolarização. Então, essa abertura total dos canais de potássio ocorre apenas após a inativação dos canais de sódio.
Aqui eu tenho questões para vocês pensarem em tudo isso e tentarem responder, tá? Esse aqui é bem interessante porque vai fazer vocês refletirem um pouco e terem um raciocínio mais lógico. Então, olha só. Os inseticidas à base de piretrina, derivados de crisântemo, danificam os portões de inativação dos canais de sódio. Danificam os canais de inativação. O que aconteceria com o potencial de membrana de um neurônio ao ser envenenado por esse inseticida? Então, pensem lá, o que ocorreria se esse portão de inativação do sódio estivesse danificado? E aqui embaixo, uma questão mais pontual. Quando o potencial de membrana está em repouso, os portões de inativação e ativação estão abertos ou fechados? Muitos anestésicos que são utilizados, né, que são conhecidos, na verdade, eles atuam como inibidores de canais de sódio. Então, por exemplo, existem alguns neurônios que provocam a sensação de dor. E essa dor é provocada por disparos de potencial de ação. Então, se a gente consegue inibir o potencial de ação, a gente consegue inibir essa sensação de dor. Então, muitos anestésicos impedem que ocorra o disparo do potencial de ação ao inibir os canais de sódio. E aí, você inibindo o canal de sódio impede que ocorra um influxo de carga positiva, impedindo a fase de despolarização. Então, aqui a gente tem alguns anestésicos que fazem isso, como a cocaína, a tetracaína, a lidocaína e a procaína, né? Então, a lidocaína ela é um fármaco derivado da cocaína que era utilizado, né, como anestésico local. Conhecer o funcionamento dos canais de sódio que são importantes para o disparo do potencial potencial de ação é importante para compreender uma propriedade do potencial de ação, que é o período refratário. Bom, quando ocorre um estímulo e que deflagra um potencial de ação, existe um período ali em que o neurônio não pode disparar um outro potencial de ação, mesmo que tenha um estímulo, que é o nosso período refratário absoluto. Então, esse período refratário absoluto é o período pelo qual, uma vez iniciado o potencial de ação, não é possível iniciar um novo potencial de ação, mesmo que tenha um estímulo ali vindo a partir do potencial graduado. Esse potencial refratário absoluto dura cerca de 2 milissegundos em que um potencial não pode ser deflagrado. Por que ocorre esse período refratário? Devido a essa característica dos canais de sódio, em que eles têm aquele portão de inativação. Então, esse período refratário nada mais é que o período necessário para que os canais de sódio voltem à sua conformação original, né, com o portão de ativação fechado e de inativação aberto. Porque aí, a partir do momento que nós temos um novo estímulo que atinja o limiar da célula, então aí sim os canais de sódio podem abrir novamente, deflagrando uma nova despolarização. Por causa desse período refratário, o neurônio não consegue sobrepor um potencial de ação sobre o outro. Então, é primeiro preciso acabar um potencial de ação para um outro se iniciar, pelo menos no neurônio, tá? Então, a gente tem o período refratário absoluto, que é esse período, né, que não é deflagrado. Existe o período refratário relativo, em que é o momento em que os canais de sódio começam a voltar à sua conformação original, mas nem todos. E aí, para que ocorra a abertura desses canais de sódio que ainda não
voltaram à sua conformação original, é preciso de um estímulo supralimiar, ou seja, um estímulo acima do limiar. Até porque, nesse período, aqui, que é o período refratário relativo, ainda está havendo uma leve condutância de potássio. Tá? Então, imagina, se a gente, mesmo que os canais de sódio se abram e permitam a entrada de sódio, existe então uma leve perda de potássio que se contrapõe à entrada de sódio, fazendo com que o potencial de ação fique mais fraco. Então, o período refratário relativo é quando nós estamos nesse momento em que os canais de sódio podem se abrir, mas ainda existem canais de potássio abertos, então o limiar precisa ser ultrapassado, o potencial graduado precisa ultrapassar o limiar para que ocorra o disparo do potencial de ação, e mesmo assim esse potencial de ação vai ser mais fraco do que o normal. Tá? Então, se houver um estímulo dentro desse período refratário relativo, pode ocorrer o potencial de ação, mas ele vai ser mais fraco e é necessário um estímulo supralimiar, ou seja, um estímulo mais forte do que o normal. Então, vamos ver essa imagem aqui, ó. Nós temos, né, essa linha vermelha, o potencial de ação, e olha só, o período refratário. Antes do período refratário absoluto, não ocorre a deflagração de outro potencial de ação. Aqui no período refratário relativo, a gente aqui ainda tem um pouquinho de condutância de potássio e a condutância de sódio pode estar aumentada. Se houver um estímulo, a gente consegue deflagrar aqui um potencial de ação, mas mais fraco, tá? Então, aqui em cima, ó, no período em que a célula está em repouso, né, ambos canais estão fechados, tanto de potássio quanto de sódio. Agora, no período refratário absoluto, os canais de sódio se abrem, provocando a despolarização, vejam só. E na fase de repolarização, os canais de sódio se fecham e estão inativados, então não tem mais como deflagrar outra despolarização aqui. Agora é só uma repolarização, morro abaixo, tá? Porque ocorre a abertura dos canais de potássio, fazendo com que a membrana se repolarize e hiperpolarize até ir retornando de volta ao potencial de repouso. No período, e aqui nós temos o período absoluto, certo? No período refratário relativo, os canais de sódio voltam à sua posição original, então eles podem se abrir se tiver um estímulo, porém, os canais de potássio ainda permanecem abertos. Então, o estímulo do potencial graduado tem que ser muito maior do que esse inicial aqui que deflagrou o primeiro potencial de ação. Passado o período refratário relativo, a célula já é capaz de deflagrar um potencial de ação normal, com a mesma amplitude, com a mesma força. Bom, então aqui, o período refratário relativo é o período pelo qual é possível desencadear um novo potencial de ação, desde que o estímulo seja superior ao estímulo normal. Dois fenômenos acontecem. Uma parcela dos canais de sódio ainda estão inativados e para ativá-los, o potencial graduado deve ser maior, tá? Como eu falei, existe uma parcela maior de canais de sódio que podem ser abertos e outras que ainda estão inativados. E eles, para serem ativados novamente, precisa de um estímulo supralimiar. Além disso, ocorre que canais de potássio ainda estão abertos e ainda há saída de cargas positivas que se contrapõem à entrada de cargas positivas do sódio, fazendo com que o potencial de ação seja mais fraco nesse período aqui. Pessoal, se o potencial de ação ele é um fenômeno do tipo tudo ou nada, o potencial de ação do neurônio, claro, se esse fenômeno tudo ou nada, ou seja, se o potencial graduado chegou ao seu limiar, ele é disparado.
Se não chega ao limiar, ele não é disparado, né? Por isso tudo ou nada. Como então que esse potencial de ação transmite para o próximo neurônio a informação de intensidade e duração daquele estímulo inicial, daquele potencial graduado? Essa informação não se dá pela amplitude do potencial, mas sim pela frequência de disparos. Vamos compreender isso. Aqui nós temos uma imagem demonstrando para a gente um estímulo de potencial graduado aqui, ó. Esse que eu estou contornando com a luzinha. Esse é um estímulo graduado que ultrapassou o limiar, então disparou o potencial de ação. Aí aqui nós temos, neste caso, que foram disparados 4 potenciais de ação. Então, teoricamente, né, a gente tem aqui a liberação do neurotransmissor. Por quê? A partir do momento que a gente tem potencial de ação disparado pelo neurônio, na terminação nervosa, esse sinal elétrico vai ser convertido em liberação de neurotransmissor, que vai se comunicar com a célula seguinte, ou com o neurônio seguinte. Então, aqui nesse exemplo de cima, nós temos um estímulo fraco, claro, mas que ultrapassou o limiar, e aí teve disparo de 4 potenciais de ação, e aí nós tivemos aqui, ó, uma leve liberação de neurotransmissor. Então, se a gente tem um estímulo, um potencial graduado fraco, que dispara o potencial de ação, a gente vai ter poucos potenciais de ação sendo disparados e, consequentemente, pouco neurotransmissor sendo liberado. Agora, se a gente tem um potencial graduado mais forte, como esse aqui de baixo, o número de disparos de potencial de ação é maior, a frequência, né, aumenta. Tá vendo? Aqui a gente tinha 4 e aqui a gente tem muito mais disparo de potencial de ação a partir de um estímulo de um potencial graduado mais forte. E, consequentemente, nós temos aqui aumento da liberação de neurotransmissor. E aí a célula que vai receber esses neurotransmissores vão perceber se é um estímulo forte ou não a partir do número de neurotransmissores. Então, o que importa para o neurônio, para ele saber se o estímulo inicial aqui, o potencial graduado, é forte ou fraco, é o número de disparos de potenciais de ação. Esses potenciais de ação, um atrás do outro, a gente denomina de salvas de potencial, que é como se fossem salvas de palmas, que ocorre uma atrás da outra. Claro que é uma atrás da outra, porém, vejam bem, quando um termina, o outro acontece, devido ao período refratário, tá? E aí, quando a gente tem o potencial de ação, a gente tem alteração, né, da permeabilidade da membrana a íons de sódio e potássio, mais especificamente. O sódio entra na célula e o potássio sai da célula. Porém, se esses processos forem acontecendo direto, vocês acham que poderia provocar alteração no gradiente de concentração desses íons, já que o sódio está sempre entrando e o potássio sempre saindo? O que acontece, na verdade, não é uma alteração na concentração. Por quê? Porque apenas poucos íons precisam se mover para dentro ou para fora para alterar a voltagem da membrana. Então, poucos íons se movem através da membrana durante um potencial de ação, de modo que não altera o gradiente químico. Ou seja, essa passagem de íons altera o gradiente elétrico, mas não altera o gradiente químico, porque é são poucos íons que são transferidos para a célula. Então, sempre vai ser mantido aqui sódio mais concentrado no líquido extracelular e o potássio mais concentrado no líquido intracelular. Os poucos íons que atravessam são capazes de modificar o potencial de membrana sem necessariamente extinguir o gradiente químico de concentração. Porque os poucos íons que atravessam já são capazes de alterar
a voltagem da membrana. Por exemplo, aqui, ó, apenas um de 100.000 potássios devem sair da célula para modificar o potencial de membrana de mais 30 para menos 70. Então, imagina, né, é uma proporção muito pequena e o que faz com que não ocorra a extinção do gradiente de concentração. Porém, a célula também consegue se proteger contra esses fatores, impedindo que extinguem, né, o gradiente químico a partir da bomba de sódio e potássio. Então, os íons sódio que vão entrando na célula com o potencial de ação e os íons potássios que vão saindo da célula com a repolarização, eles vão retornando ao seu local de origem, ou seja, o sódio é bombeado novamente para fora da célula, enquanto que o potássio é bombeado novamente para dentro da célula por meio da bomba sódio-potássio. Então, os neurônios são ricos em bombas de sódio e potássio, que faz com que o neurônio se mantenha com seu gradiente eletroquímico. Então, um neurônio, por exemplo, sem uma bomba de sódio e potássio, que é um neurônio que não tem a bomba de sódio e potássio funcionando bem, ele ainda consegue disparar de 1000 ou mais potenciais de ação antes que essa célula mude o seu gradiente de concentração. Então, é realmente essa questão aqui de que poucos íons precisam atravessar para modificar o gradiente elétrico. Aqui eu tenho uma questão para vocês. Se você colocar a obaína, que é o inibidor de bomba de sódio e potássio, a TPase, no neurônio e estimular esse neurônio repetidamente, o que você acha que aconteceria com os potenciais de ação desse neurônio? Aí a gente tem que pensar nos gradientes eletroquímicos desses íons, tá? O que aconteceria com o neurônio? Os potenciais de ação cessariam imediatamente? B, não há efeito imediato, mas eles diminuem com o tempo e finalmente desaparecem. C, eles se tornam imediatamente menores e depois de um tempo se estabilizam. D, a obaína não exerce efeitos nos potenciais de ação. Aqui, ó, a resposta seria essa B. Não há efeito imediato, porque lembra que eu falei que quando a bomba de sódio e potássio não está funcionando, o neurônio ainda consegue disparar mais de 1000 potenciais de ação, porque pouca movimentação de íon é necessário para que haja a mudança no gradiente elétrico, o que faz com que não altere o gradiente de concentração. Mas, ao longo do tempo, conforme o sódio vai entrando na célula e o potássio vai saindo da célula, ao longo desse tempo, vai acabar diminuindo o gradiente químico e diminuindo o gradiente químico, isso poderia alterar a permeabilidade da célula a esses íons e prejudicaria as fases de despolarização e repolarização celular, até que poderia desaparecer e esse neurônio poderia não estar mais excitável. Uma vez que o potencial de ação é disparado na zona de disparo, né, iniciado na zona de disparo, ele é conduzido pelo axônio, né, por toda a extensão do axônio até chegar ali na terminação nervosa. Então, deixa eu pegar aqui a luzinha. Nós temos aqui, ó, o nosso neurônio, certo? Nos dendritos foi iniciada aquela onda de despolarização, que é o potencial graduado, que foi sendo dissipado pelo corpo celular até chegar na zona de disparo. Esse potencial, estou só retomando, tá? Esse potencial graduado, ele vai perdendo força conforme esse potencial vai sendo dissipado pela célula, ou seja, ele vai perdendo força com na distância que é percorrida, porém, se chegar na zona de disparo com o potencial graduado acima do limiar, então ocorre o disparo do potencial de ação. Por quê? Porque quando essa onda de despolarização chega na zona de disparo, que tem grandes quantidades de canais de sódio e voltagem independentes, essa despolarização
abre, então, esses canais de sódio, facilitando não, promovendo a entrada de sódio para dentro da célula, tornando essa região do intracelular mais positiva do que o meio extracelular. Então, aqui a gente iniciou o disparo do potencial de ação. Mas como que ele é dissipado, né? Como ele é conduzido por toda a extensão do axônio? Bom, quando as cargas positivas de sódio começam a entrar na célula, ela vai sendo dissipada ao longo do axônio por meio daquela regra da física que a gente sabe que cargas positivas se atraem por cargas negativas. Nessa porção aqui do axônio que ainda não está despolarizado, é mais negativo do que a região que está despolarizada. Então, essas cargas positivas que começaram a entrar vão se dissipar ao lado a favor né, próximo das cargas mais negativas. Conforme essa carga positiva vai indo para o lado, essa região aqui, né, os canais de sódio dessa região vai começar a ser ativado por causa da presença desse sódio que está vindo. E aí vai abrir mais canais de sódio, fazendo com que mais sódio entre na célula e essa outra porção seja despolarizada. Então, os canais por voltagem se abrem e o sódio entra no axônio, promovendo a despolarização dessa porção do axônio, e as cargas positivas fluem para os segmentos adjacentes do neurônio por fluxo de corrente local, né? Então, eles vão para o local que está mais negativo. E isso para os dois lados. Porém, por que não há um disparo de potencial de ação retrógrado, ou seja, desse lado aqui para o lado anterior? Porque aqui, gente, os canais de sódio já estão inativados. Então, mesmo que tenha cargas positivas vindo para esse lado, eles não se abrirão devido a essa alteração na voltagem, porque eles já estão inativados, tá? Agora, esses canais aqui do outro lado ainda não se abriram, então não estão inativados, então eles podem se abrir promovendo a entrada de sódio. E aí, nesse momento, nós temos aquela retroalimentação positiva aqui, um looping, né? Que a gente tem a abertura dos canais de sódio, o sódio entra na célula, despolarizando a célula, ocorre o fluido dessas cargas positivas para os segmentos adjacentes, promovendo a abertura de canais de sódio desses segmentos adjacentes, e aí mais sódio entrando na célula e assim por diante. Então, dessa forma, a gente tem que a onda de despolarização vai sendo percorrida pelo axônio. E aí, nessa imagem aqui, a gente vê que está já andando a onda de despolarização. Aqui nós temos a região inativa, que quando essas cargas positivas fluírem para essa região inativa, vai promover a abertura de canais de sódio, e aí elas vão se ativar ou despolarizar. E a região que já tinha sido primeiramente despolarizada, ela está no seu período refratário, né, na fase em que a gente tem saída de potássio para retorno do potencial de ação, do potencial de membrana mais negativo, porém não tem abertura de canal de sódio porque estão inativados. Então, o fluxo de corrente local da região ativa faz com que outros segmentos da membrana se despolarizem. O período refratário impede a condução retrógrada, né, que é a condução do local onde está despolarizado para o local anterior que já havia sido despolarizado. A perda de potássio do citoplasma repolariza a membrana. Então, aqui nós temos uma membrana sendo repolarizada já, aqui uma membrana sendo despolarizada e aqui uma membrana que será despolarizada futuramente. E esse fenômeno do potencial, dessa condução do potencial de ação, se assimila com a queda de uma fila de dominós.
Por exemplo, quando a gente empilha um dominó do lado do outro e dá apenas um empurrãozinho no primeiro, o que vai acontecer? A energia da queda do primeiro vai derrubar o segundo, que vai derrubar o terceiro, que vai derrubar o quarto e assim por diante. Se a gente tira uma foto como essa imagem, o que a gente vai ver? Vários dominós derrubados, alguns dominós sendo ainda derrubados, começando a ser derrubados, e dominós que ainda não foram derrubados. Então, assim que acontece no axônio, se a gente colocasse eletrodos em vários segmentos do axônio, nós veríamos segmentos que já foi despolarizado e está na sua fase refratária, segmentos que estão despolarizados, segmentos que estão iniciando a sua despolarização e segmentos que nem foram despolarizados ainda. Aqui, infelizmente, eu coloquei a imagem para baixo do que eu queria mostrar. Deixa eu ver se tá mais... Gente, eu tive que dar um corte no vídeo para colocar essa imagem aqui que estava por trás lá no outro slide. Então, aqui é para mostrar para vocês aquela analogia do dominó. Então, quando a gente tira a foto lá do dominó, alguns dominós já estão caídos, outros estão terminando sua queda, outros na metade da queda, outros começando a cair, outros que nem caíram. E aí, aqui, se a gente colocasse eletrodos, um em cada segmento do axônio, nós veríamos exatamente isso, as fases que cada segmento está no potencial de ação. Então, olha só, segmento 1 já foi totalmente despolarizado e já está na sua fase de repouso. Segmento 2 está começando a hiperpolarizar. Segmento 3 terminando a repolarização. 4 também terminando a repolarização, 5 e 6 começando a repolarização, 7 terminou a despolarização, 8 terminando a despolarização, assim como o 9, né, já está na metade da despolarização, o 10 e o 11 começaram a se despolarizar, e os outros ainda nem começaram ainda. Então, aqui vocês vejam que cada um está na sua fase. Claro que a gente precisa do empurrãozinho, para que o segmento comece, né, a despolarizar. Então, o potencial de ação nada mais é que a representação do potencial de membrana em um determinado segmento da membrana em um dado momento. Tá? Então, cada segmento do axônio pode estar de um jeito, porque é essa condução, nessa direção da condução do potencial de ação. Aqui é só um gifzinho para mostrar para vocês essa condução do potencial de ação aqui no axônio. Então, nós temos, deixa eu voltar aqui, repouso, despolarização, repolarização e repouso. Viram? Então, enquanto aqui está sendo despolarizado, aqui está começando a despolarizar e assim vai, como uma onda. Então, uma vez disparado o potencial de ação lá na zona de disparo, ele será conduzido pelo axônio até o terminal nervoso. Porém, existem alguns parâmetros que influenciam na velocidade dessa condução, que são basicamente dois: o diâmetro do axônio e a resistência da membrana ao vazamento de íons. O diâmetro, quanto maior o diâmetro do axônio, maior vai ser a velocidade dessa condução, ou seja, maior vai ser a rapidez da condução. Por quê? Vamos imaginar uma água fluindo por um cano. Se esse cano tiver um diâmetro menor, é fácil da água esbarrar nas paredes do cano, certo? E quando a água esbarra na parede do cano, ela encontra resistência pela fricção, pelas paredes do cano, fazendo com que a sua velocidade se reduza. Agora, se a gente coloca um cano muito maior e
aquela torneira, aquele fluido de água não esbarra, ela cai direto no seu destino, sem esbarrar nas paredes do cano. Isso vai fazer com que seja muito mais rápido a sua condução. E é basicamente isso que acontece com a despolarização. Se o diâmetro do axônio é maior, o risco dos íons encontrarem resistência na sua condução para fluírem ao longo do axônio vai ser muito menor. Então, quanto maior o diâmetro, maior a rapidez da condução. Agora, quanto à resistência ao vazamento de íons, quer dizer o quê? Se aquela membrana isola bem o meio intracelular do meio extracelular, porque se houverem vazamento de íons, isso vai diminuir a velocidade da condução elétrica, prejudicando ali a despolarização e a repolarização. Uma das maneiras que evolutivamente, né, o nosso organismo encontrou para facilitar essa condução elétrica e aumentar a velocidade é através aqui da bainha de mielina. Lembram lá da célula de Schwann? Que ela enrola toda a sua membrana no axônio, e aí o axônio tem várias células de Schwann que se enrolam entre elas, e aí entre uma célula e outra a gente tem os buraquinhos, que é denominado de nós de Ranvier. Então, essa bainha de mielina ela é importante porque ela isola a membrana do axônio, evitando esses vazamentos de íon, tornando a condução elétrica mais rápida. Então, neurônios que têm axônios maiores são mais rápidos, e neurônios que são mielinizados são mais rápidos. Nós temos os dois tipos de fibras, neurônios não mielinizados e neurônios mielinizados. E é importante saber que neurônios mielinizados, devido à presença da bainha de mielina, são mais rápidos, conduzem o sinal elétrico mais rápido. Deixa eu passar aqui. Bom, então, como que acontece, né, a despolarização nessas fibras que são mielinizadas? Vejam só, nós temos aqui um neurônio com a bainha de mielina e os nós de Ranvier entre uma célula e outra. Ocorreu então a despolarização que flui por meio do axônio, e aqui na membrana do axônio que tem a bainha de mielina, a gente tem uma membrana mais isolante, impede o vazamento de íons. Então, essa onda de despolarização, ela consegue chegar até um nó. Porém, quando a gente chega a um nó, essa região ela é rica em canais de sódio, que se abrem, permite a entrada de mais carga positiva, fortalecendo essa onda de despolarização que vai poder ser conduzida ao longo do axônio. Então, é como se fosse uma condução saltatória. Desculpa, gente, o vento fechou a porta que fez esse barulho. Então, é uma condução saltatória, em que os íons sódio, eles se entram em grande quantidade para dentro da célula, nessas regiões que estão, entre aspas, desencapadas, tá? Então, é denominado de condução saltatória em neurônios que são mielinizados. Os que não são, é daquela forma que a gente viu mesmo. Bom, então, aqui, ó, aqui a gente tem uma parte de um neurônio que não é mielinizado. Então, aqui houve despolarização, canais de sódio, voltagem independente se abrem, permite a entrada de sódio para dentro da célula, acarretando em despolarização. Essas cargas positivas vão fluir ao longo do axônio, porém, sem essa camada isolante, esses íons podem vazar, retardando a condução desse potencial de ação e podendo chegar com menor velocidade na outra região que é rica em canais de sódio. Isso acontece, gente, em alguns neurônios mielinizados que sofrem desmielinização, ou seja,
degeneração da bainha de mielina. Algumas doenças provocam a perda, né, dessa bainha de mielina, fazendo com que a condução elétrica fique prejudicada. Então, doenças como, por exemplo, a esclerose múltipla, que causa a desmielinização da bainha do neurônio, e também a síndrome de Guillain-Barré. Essa esclerose múltipla é uma das doenças mais comuns de doenças do tipo de degeneração da bainha de mielina, e ela provoca muitas queixas neurológicas, como fadiga, fraqueza muscular, dificuldade em caminhar e perda de visão. Aqui eu tenho uma questão para vocês botarem em prática, isso sobre a velocidade da condução elétrica, né? Então, coloque os axônios em ordem de maior velocidade de condução. Aí aqui tem que lembrar quais são as propriedades, né? Aqui nós temos 3 tipos de axônio. O primeiro, axônio mielinizado, 20 micrômetros de diâmetro. B, axônio não mielinizado, 20 micrômetros de diâmetro. C, axônio não mielinizados, 200 micrômetros de diâmetro. Aí aqui tem que lembrar. O que deixa a condução maior? O diâmetro menor ou maior? E o que deixa a bainha de mielina? Aumenta ou atrasa a condução de velocidade? Então, a partir disso, a gente sabe distinguir quem é mais rápido, quem tem a maior velocidade de condução e quem não tem. Eu já dei a resposta, eu achei que eu não tivesse colocado. Então, primeiramente, o axônio mielinizado, né? Porque a mielina, ela faz com que o potencial de ação seja conduzido com maior velocidade. Além disso, velocidade. Aí nós temos aqui, ó, o axônio não mielinizado. Qual desses dois vão ser mais rápido? O de 200 micrômetros, porque quanto maior o diâmetro, maior vai ser a velocidade de condução, certo? E aí, por último, o B. Nós vimos, então, pessoal, que a fase de despolarização do potencial de ação é devido à entrada de sódio, certo? E a de repolarização e hiperpolarização é devido à saída de potássio. Então, alterações nas concentrações desses íons, intracelular e extracelular, pode alterar os processos excitatórios dessas células, que são excitáveis, né? Nós vimos, por exemplo, que substâncias que bloqueiam canais de sódio podem impedir que a célula seja despolarizada e também nós vemos que alterações na concentração extracelular altera também esses processos excitatórios de aumento de alteração na concentração extracelular de potássio, tá? Por quê? Aí nós temos que lembrar que o principal íon responsável pelo potencial de membrana em repouso é o potássio, né? Porque ele entra em equilíbrio, onde nós temos entrada e saída de potássio, mantendo aquele potencial de membrana estável em repouso. Então, aqui nós vemos que quando a concentração de potássio sanguínea, que reflete na concentração extracelular, né, está normal, nós temos aqui que um potencial graduado abaixo do limiar não dispara um potencial de ação. Então, olha só, nós temos um estímulo abaixo do limiar do potencial graduado e não ocorreu o potencial de ação. Agora, o estímulo chegou no potencial limiar, então foi disparado o potencial de ação. Então, numa normocalemia, o que significa calemia, pessoal, é os níveis de concentração de potássio no sangue. Então, normocalemia quer dizer níveis normais de potássio no sangue. Então, quando nós temos níveis normais de potássio no sangue, um estímulo sublimiar não provoca o disparo do potencial de ação e um estímulo supralimiar provoca o disparo do potencial de ação. Isso, né, em condições normais. Agora, quando a gente tem alteração na concentração de potássio sanguíneo, isso altera os gradientes eletroquímicos
alterando assim também o potencial de repouso da célula. Por exemplo, quando a gente tem hipercalemia, ou seja, maior concentração de potássio, aumento de potássio no sangue, isso deixa o potencial da membrana mais próximo do limiar. Então, a célula fica mais excitável, mais fácil de chegar ao seu limiar. Por exemplo, ela na hipercalemia, ela fica com potencial de repouso, ao invés de ser menos 70, com mais ou menos aqui menos 60. Então, o estímulo que tem que vir do potencial graduado é bem menor do que comparado quando a membrana está no seu potencial de repouso normal. Então, quando nós temos hipercalemia, a célula fica mais excitável porque ela fica com potencial de ação menos negativo. Agora, quando a gente tem hipocalemia, né, que é a redução da concentração de potássio no sangue, a célula fica hiperpolarizada, ou seja, o potencial de repouso fica abaixo do normal. Olha só, ao invés de ser menos 70, está aqui mais ou menos a menos 80 ou menos 85, tornando então menos provável que o neurônio dispare o potencial de ação. Ou o potencial graduado tem que ser muito acima do que o normal para conseguir atingir o menos 55 aqui do limiar. Então, ela fica hiperpolarizada e menos excitável, tá? Então, isso é importante saber porque o nosso corpo lança mecanismos importantes para manter as concentrações de potássio dentro da faixa de normalidade, porque concentrações acima ou abaixo do normal vai afetar a excitabilidade das células, tá? Por causa desse mecanismo que nós vimos aqui. Por isso que é importante, por exemplo, reposição de eletrólitos com aquelas bebidas que têm, né, já os sais minerais, como por exemplo aqui o Gatorade, que já tem sais como potássio e sódio para repor. Por quê? Quando a pessoa, né, um atleta, ele soa muito durante uma atividade física ou algum esporte, uma competição, ele não perde somente água, ele perde também eletrólitos, sódio, potássio no suor. Então ele precisa repor. Imagina se essa pessoa repõe apenas água. Ela perdeu grandes quantidades de potássio, ela repõe água. O que vai acontecer vai fazer com que o líquido extracelular seja mais diluído ainda, porque vai entrar apenas água e não reposição de eletrólitos. E se vai diluir o potássio no sangue, vai provocar então aqui uma hipocalemia, prejudicando a excitabilidade das células. Então a pessoa pode ter alguns problemas neurológicos, como fadiga, fraqueza muscular, né, dentre outros. Até mesmo convulsão. Pessoal, a aula tá dando muito longa, já tá dando quase 2 horas e ainda tem a parte de sinapses, tá? Então, eu vou dividir em 2 partes essa aula, essa primeira parte de potencial de ação, que era longo mesmo, tá? E a segunda parte de sinapses, tá? Então, muito obrigada pela atenção e vamos lá assistir o próximo vídeo.